Diário de um Mímico, dia 29. Já estamos aí na véspera do encerramento dessa jornada dos 30 dias do Diário de um Mímico. E a véspera é sempre importante. Você já reparou como a véspera é sempre um frisson, é uma excitação? A véspera de uma formatura, a véspera de uma festa, a véspera de um casamento, a véspera de uma estreia. É sempre um momento que a gente fica com aquele frio na barriga, a gente quer que passe rápido, a gente idealiza que aquele momento de amanhã vai ser o máximo, vai ser o dia, e a gente quer que corra rápido, que passe rápido isso, e muitas vezes a gente perde essa maravilha que é estar movido por essa adrenalina. E muitas vezes a gente se descola do tempo nesse momento, quando está próximo. E aí a véspera você tem esse frisson, e aí depois da estreia, depois da sua festa de formatura, aí passa aquilo, aí você fica naquele estado de ressaca, de falta. E o que você mais lembra é da véspera, daquele momento da preparação, de tudo aquilo. Tudo isso para dizer que esse momento de hoje, da véspera, me traz essa relação do tempo que é algo que intriga a gente, que intriga a humanidade desde os primórdios. E teve um espetáculo que eu fiz, que se chamava 700 mil horas, que é a média de vida de um brasileiro, 700 mil horas. Naquela época, mais ou menos 74 anos de vida. E a ideia, o jogo do espetáculo era como que a gente consome essas 700 mil horas de vida, o que a gente faz com elas e o que sobra para a gente fazer realmente o que a gente deseja. E a gente faz esse jogo lá no espetáculo com um cronômetro contando 60 minutos, que era o tempo do espetáculo. Então o jogo era você concentrar 700 mil horas em apenas 60 minutos de espetáculo. E fazer esse jogo para saber quanto tempo restaria para a gente fazer o que a gente realmente deseja, o que realmente importa. Bem, aí eu fiz um estudo sobre o tempo. Olha, e o tempo, estou falando isso, está um sino aqui tocando que toca sempre ao meio-dia, para lembrar do tempo, né, desse tempo cronológico. Mas eu vou deixar, não vou nem editar. E nesse espetáculo, nesse estudo do tempo, eu entrei em contato com esses 3 tempos. O tempo de Cronos, o tempo cronológico, o tempo de Aion, o tempo aiônico, e o tempo de Kairos, o tempo kairótico. Cara, para mim entender esses 3 tempos foi bem interessante, porque tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui nesse Diário de um Mímico desde o início, do silêncio, da respiração, do agora, desse momento, de estar presente, e que nos leva a esses 3 tempos. Primeiro, o tempo cronológico, o tempo de Cronos, que é, segundo a mitologia, segundo a antiguidade, é o mais cruel de todos, porque ele divide o tempo, ele mede o tempo de vida, o tempo de nascer, o tempo de morrer, o tempo do trabalho, o tempo do comer, e ele dá essa fatiada no tempo sequencial. E Cronos era o deus que comia os próprios filhos, o mais cruel de todos. E aí vem Aion. Aion é o tempo das intensidades, é esse tempo dos sonhos, o tempo das sensações, é esse não tempo. Sabe quando você entra numa experiência e você fica 5 minutos, e nesses 5 minutos parece que você viveu uma eternidade? Ou então o contrário, quando você faz alguma coisa que você ama e você achou que passou 5 minutos, na verdade se passaram 5 horas. Então você entrou nesse tempo aiônico, o tempo das intensidades, das sensações. É um tempo de muita potência. E esse é um tempo muito interessante para sair do modo sobrevivência e entrar no tempo das artes. E aí vem Kairos, o tempo kairótico, que é aquele tempo da oportunidade. Sabe aquele tempo quando você tem que fazer alguma coisa, tomar uma decisão, e aquela decisão vai mudar todo o desenrolar da sua vida?
é aquela oportunidade, aquele momento só. Uma imagem interessante desse tempo kairótico é, por exemplo, você está numa estação de trem, aí o trem chegou, abriu a porta do trem e naquele momento você olhou lá dentro e você viu o amor da sua vida. Você viu a paixão da sua vida lá dentro. Você, naquele momento, você tem uma decisão. Ou você entra naquele trem e vai conhecer o amor da sua vida e o que vai modificar todo o teu futuro, ou você fica. E aí as portas irão fechar e o trem vai embora e talvez você nunca mais veja essa pessoa na sua vida. Você vai ter, naquele momento, uma decisão de mudança. Aquele momento é uma oportunidade. Esse é o tempo kairótico. Caramba, então temos o tempo cronológico do relógio, o tempo aiônico das intensidades e o tempo kairótico, que é das oportunidades. E a minha questão, quando eu montei esse espetáculo, era de juntar esses três tempos, porque eles coexistem, eles estão juntos. E quando a gente fica no agora, a gente consegue se beneficiar desses três tempos, desses três deuses. Nesse espetáculo, a gente fez essa brincadeira com o tempo aiônico, de concentrar 700 mil horas em 60 minutos de espetáculo. O tempo cronológico, de ter também um relógio lá, o tempo todo lembrando que faltam 50 minutos para acabar o espetáculo, 40 minutos, 30 minutos, era uma contagem regressiva. E também o tempo kairótico, que esse vinha no final do espetáculo. A gente colocava uma questão, que é aquele tempo que tinha sobrado de vida, para a gente poder fazer o que quisesse. E o que a gente faria? Então tem uma proposta muito forte no final do espetáculo, que era isso, de jogar isso para a gente presentificar naquele momento, aquela oportunidade e fazer algo. Então esse era o grande jogo. E isso ensina muito para a gente a questão do agora. Quando a gente fala se colocar no agora, que é tão subjetivo, é exatamente a gente conseguir concentrar esse tempo das intensidades, esse tempo infinito, esse tempo cronológico e esse tempo das oportunidades de entrar em acontecimento. E esse acontecimento pode modificar tudo, pode abrir uma porta para a sua vida agora. A véspera de uma grande festa, de uma estreia, é muito interessante, mas a gente não pode se descolar que, cara, o que a gente quer viver é esse momento da véspera. Esse momento da véspera ele não vai voltar mais. Esse momento da véspera é esse agora que tem que ser eternizado. Porque se a gente jogar esse grande prazer para amanhã, para a festa, para o encerramento, para a formatura, seja lá qual for essa data, a gente se descola do tempo, a gente perde a presença e a gente cai naquela armadilha da falta, que o que interessa é o amanhã e não o hoje. Não, hoje é o dia. Então, para a gente que está contando esses 30 dias, hoje fica essa relação do tempo. O tempo cronológico, o cruel de nascimento, o tempo da morte, o tempo do relógio, o tempo aiônico das intensidades, de você dilatar um segundo, de você contrair muitas horas, muitos meses, uma vida inteira em frações de segundo. E também o tempo kairótico, só pode ser feito agora. E o que você fizer agora vai produzir um novo futuro. Diário de um Mímico, dia 29.